tá? Então vou dar aí um tempinho. O livro de Jó fica antes do livro de Salmos, e nós vamos ler o capítulo 42, verso 1 e 2, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, apenas o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Repito, então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E algumas versões diz: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Agora vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 2. Romanos 12, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que Deus tem chamado o seu povo para que o seu povo permita esse viver extraordinário que Deus quer trazer em nossas vidas. Os planos de Deus não podem ser frustrados, jamais. E os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. E Deus também diz aqui: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que eu e você venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós vamos agora estar convidando a irmã Fabíola e o irmão Abidiel. Vamos estar aqui cantando 2 hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. E você pode adorar juntamente conosco aí onde você está na sua casa. Boa noite a todos que nos acompanham nessa live. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E como é bom louvar e render graças ao Senhor, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Tem assim nos dado além daquilo que imaginamos e merecemos. Vamos louvar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Que apesar dessa, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande me leva a me amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto.
importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo, que apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. São dias que o Senhor tem falado sobre avivamento, dias que o Senhor tem assim falado através da vida de várias pessoas sobre uma busca ao Senhor. Uma remoção de pedras é necessário ser feita para que nós possamos estar verdadeiramente cumprindo a vontade de Deus. Essa música chama-se Ressuscita-me. Ela é interpretada pela Aline Barros. E você que está aí na sua casa, nos assistindo, pode nos acompanhar também louvando ao Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos,
Amém. Nós conhecemos o texto onde fala que Jesus ele ressuscita a Lázaro, um milagre extraordinário. 4 dias que ele estava morto no túmulo, já cheirava mal o seu corpo, e naquele momento Jesus, aquele que tem poder sobre a vida, ele dá uma ordem: remova uma pedra. E é claro que o ressuscitar de Lázaro não estava ou não era de competência humana, mas algo exclusivamente de Deus. Mas Jesus pede para aquelas pessoas fazer uma coisa que elas poderiam fazer, e que só depois que aquelas pessoas fizeram isso foi que Jesus ele realizou o milagre, e foi justamente remover aquela pedra. E isso nos traz uma mensagem, um ensino espiritual, que Deus ele quer fazer algo extraordinário no meio do seu povo, realizar milagres no meio do seu povo, trazer o seu povo de volta para si, ressuscitar aqueles que estão mortos e dar uma nova vida. Mas há algo que nós precisamos fazer, que é remover a pedra. E tantas e quantas vezes essa pedra pode ser o pecado. Algumas vezes essa pedra pode ser barreiras que nós mesmos criamos e impedimos que Deus realize esse milagre em nossas vidas. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, orar pela sua família, orar por essa igreja, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes e orar pelo mundo, para que Deus tenha misericórdia e que o povo aprenda assim a remover as pedras, as barreiras que impedem o agir de Deus na vida do seu povo. Vamos orar nesse momento. Nós sabemos que existem muitas pessoas que necessitam de orações, que necessitam de uma intervenção divina, que necessitam da mão do Senhor sobre determinadas situações, às vezes até desconhecida por nós, mas o Senhor conhece. E nós vamos orar nesse momento ao Senhor e colocar diante dele também a mensagem, a pregação da sua palavra, que logo após a oração nós iremos aqui trabalhar. Tá bem? Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti cada família que está aqui nos acompanhando. Aqueles que também, porventura, Deus, não estão nos acompanhando. Nós pedimos assim, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia e a Tua compaixão. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas nesse momento devam estar passando por lutas, tribulações. Também, ó Deus, muitas vezes por dúvidas em relação àquilo que o Senhor tem permitido em suas vidas. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra hoje, possa direcionar essas vidas, confortar os corações, que o Senhor também, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, possa estar trabalhando de uma forma muito especial na vida do seu povo, na vida da Tua igreja. Pedimos pelos enfermos, que o Senhor, ó Deus, traga cura em nome de Jesus. Pedimos por aqueles, ó Pai, que se encontram desempregados. Ó Deus, abre as portas de emprego, ó Pai. Não permita com que, ó Deus, o Teu povo venha a padecer. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades e nas nossas lutas. Ó Deus eterno, nós clamamos pela nossa cidade, a cidade de Iguatu. Clamamos pelo nosso estado, o estado do Ceará, onde nós temos um índice muito alto, ou já tivemos um índice muito alto de mortes pelo Covid-19. Nós clamamos a Tua misericórdia também pelo nosso país. Deus eterno, quantas famílias estão enlutadas, quantas famílias, ó Pai, se encontram chorando, ó Deus, pela perda dos seus familiares e amigos por conta desse vírus. Pai eterno, nós sabemos que a situação que nós estamos vivendo e atravessando, somente uma intervenção do Senhor, somente a Tua graça, a Tua misericórdia pode assim nos ajudar
e também nos auxiliar. Mas nós sabemos, ó Pai, que em tudo o Senhor tem um propósito. Nós sabemos que em tudo, ó Deus, o Senhor opera para o bem daqueles que te amam e que te buscam. E nós sabemos que o Senhor é justo e que nada que venha nos acontecer, ó Deus, nos dá o direito de reclamar ou falar contra o Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar nesse momento a mensagem, a pregação da Tua palavra. Que ela vá aos nossos corações, de encontro aos nossos corações, e não volte vazia, mas que nos deixe assim, ó Pai, um ensino poderoso que faça toda a diferença em nossos corações. Em nome de Jesus é que nós te oramos e agradecemos e te bendizemos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Você vai encontrar o livro do profeta Jeremias depois do livro de Salmos, que é um livro mais fácil de endereço. E aí depois que vem Salmos, você vem Provérbios, e aí vem alguns profetas, Isaías, depois profeta Jeremias, capítulo 29. E a palavra do Senhor, ela veio até o profeta Jeremias, e ele envia essa carta aos judeus exilados na Babilônia. E eu quero entender essa noite com vocês o que Deus quer nos ensinar através dessa situação. Jeremias 29, nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 14. Embora nós venhamos aí a recorrer no decorrer da explanação da mensagem, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor, e eu gosto muito dessa expressão: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, porque é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, verso 4 do capítulo 29. O Deus de Israel: a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor sobre o seguinte tema: os planos de Deus são melhores do que os meus, ou os planos de Deus são melhores do que os seus.
Ou poderíamos aqui também falar que os planos de Deus são perfeitos, a despeito da forma que Ele entende ser melhor ou como Ele usa para cumprir os seus planos. Quando nós lemos o livro de 2 Reis, lá no capítulo 24, nós vemos ali a história de como a nação de Judá, ela foi transportada para a Babilônia. E ali nós vamos entender também os motivos que levaram aquele povo a ser cativo lá na Babilônia. E entender também que a ida desse povo para a Babilônia era uma ação disciplinar do Senhor para a vida da nação. E quando nós vamos ler lá em 2 Reis, nós vamos ver a seguinte expressão. Capítulo 23 e 24 vai dizer que os reis que assumiam o trono de Israel faziam o que era mal perante ao Senhor. E eu gosto dessa expressão não porque ela é boa em si, mas porque essa expressão nos leva a entender o porquê que muitas vezes as nações e as pessoas sofrem ações disciplinares do Senhor. Porque nessa época, lá de 2 Reis, capítulo 24, os reis faziam o que era mal perante ao Senhor. As suas obras, elas eram más perante ao Senhor. Era uma vida de pecado, uma vida de idolatria, uma vida de descompromisso com Deus. E eu creio que Deus chama um povo para honrar o seu nome. Deus, Ele chama um povo para glorificar o seu nome. E a forma que Deus nos deu, ou o meio que Deus nos deu, ou os princípios que Ele nos deixou, para glorificar o seu nome por meio da nossa vida, foi viver e é viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida que nos separe de uma vida de pecado. E tantas e quantas vezes nós não paramos para observar se aquilo que nós temos feito é reto aos olhos do Senhor. Porque às vezes o que nós fazemos pode ser reto aos nossos olhos, pode ser correto ao nosso próprio entendimento. E eu diria para você que a régua que deve medir as nossas ações não é a régua da nossa intelectualidade, não é a régua da nossa própria interpretação que nós fazemos de nós mesmos ou dos nossos próprios atos, mas a régua que deve medir aquilo que nós temos feito, se é reto ou se é torto, é a palavra de Deus. E esse povo, por viver uma vida torta diante de Deus, leva ao Senhor disciplinar aquele povo. E eles são transportados para a Babilônia, eles são tirados da sua terra e são levados para a Babilônia. Em 597 antes de Cristo, Deus permite que o seu povo seja exilado lá na Babilônia. E ocorreu um problema quando eles estavam lá na Babilônia. É que mais ou menos 2 a 4 anos que eles estavam lá, começaram a surgir alguns profetas que estavam profetizando falsamente em nome do Senhor. E eles estavam ali dizendo para aquele povo que estava já na Babilônia o seguinte: nós iremos sair daqui a uns dias. O Senhor me falou por meio de sonhos, Deus nos comunicou por meio de visões, e nós iremos sair. E por conta dessas falsas promessas, o povo ainda não havia adquirido a realidade da situação. Não estavam trabalhando, não estavam edificando seus lares, eles não estavam compreendendo o tempo que eles estavam vivendo. E é sobre essa perspectiva, é sobre esse cenário que Deus fala ao profeta Jeremias. E Jeremias não estava na Babilônia, mas estava ainda em Jerusalém. E aí Jeremias ouve a voz de Deus.
e escreve essas palavras até aquele povo que já estava lá da Babilônia, dizendo isso aqui que nós acabamos de ler. E ele diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, a todos os que foram transportados para a Babilônia. E ele começa a dizer, começa a falar esse relato que nós lemos. E quem eram esses falsos profetas que estavam profetizando em nome do Senhor? Se você for observar, no mesmo capítulo 29, lá no verso 21, o texto vai nos mostrar quem eram esses homens. Assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Mazeías, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Então eram dois homens que se destacavam nessa escola de falsos profetas, Acabe e Zedequias. Dois homens que estavam ensinando justamente ao contrário daquilo que o Senhor havia falado. Porque se você for ler lá no capítulo 25, no verso 11 e 12, o profeta Jeremias já tinha dito à nação de Judá que eles iriam ser levados cativos para a Babilônia, e que esse cativeiro duraria 70 anos, e que esse foi o decreto de Deus, e que esse decreto é irrevogável, a não ser que o Senhor mesmo quisesse revogar esse decreto. E ele diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto. Ele fala da terra de Israel, em Jerusalém, e um esplanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E isso se cumpriu quando Ciro da Pérsia, um grande reino que surgiu, derrota sim os babilônicos, e ele mesmo permite com que os judeus voltem à sua terra natal. Então esses falsos profetas estavam gerando naquele povo falsas expectativas, e falsas expectativas estavam desalinhando o propósito de Deus para a vida daquela nação no cativeiro. O que Deus determinou na sua palavra é que o cativeiro duraria 70 anos, e que esse cativeiro, esse cativeiro é uma ação disciplinar de Deus na vida daquela nação. Deus estava querendo que surgisse uma nova geração, uma geração com o coração voltado para Ele, que o adorasse verdadeiramente, que o servisse de todo o coração, e retornasse para a sua terra, uma geração numerosa, e pudesse reconstruir novamente a sua pátria, reconstruir novamente o templo, reconstruir novamente a cidade e os muros de Jerusalém. E isso foi cumprido no ministério de Esdras, Neemias e também Zorobabel. Quando você vai ver o livro de Esdras e Neemias, você vai ver o retorno do cativeiro desse povo para reconstruir ali uma geração que adorasse verdadeiramente ao Senhor. Meus queridos, eu creio que é exatamente isso que Deus faz. Quando Deus, Ele permite certos cativeiros em nossas vidas. E cativeiro aqui não está relacionado somente a sair da sua terra para outro local, mas cativeiros aqui pode estar relacionado também a situações cotidianas na nossa vida, onde nós não enxergamos saída a não ser pelo poder de Deus. E quantas vezes nesse período que nós passamos, da ação disciplinar de Deus, surgem falsos profetas, profetizando falsamente em nome do Senhor. E eu repito, isso tem gerado na nossa geração falsas expectativas. E falsas expectativas, elas fazem com que nós não enxerguemos as realidades que nos cercam. Nós estamos passando por um momento difícil na nossa nação e no nosso mundo, no mundo. Nós estamos passando por um momento onde toda a estrutura montada, ela não é suficiente
para essa situação desse vírus. E aí os cientistas ainda estão tentando encontrar um meio, né, a fórmula da vacina contra esse novo coronavírus. E embora isso traga sofrimento para a vida da nação, muitas vezes isso pode ser uma ação disciplinar do Senhor na vida das pessoas que andam com o seu coração distante dele. E eu creio que Deus quer trazer esse entendimento para nós. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender, meus queridos, o que Deus quer, o que Deus deseja com essa situação que nós estamos enfrentando. Talvez não seja só relacionado a essa pandemia mundial, mas seja relacionado também a coisas particulares que você e eu temos passado, e muitas vezes só nós sabemos, só nós sofremos, sem contar para ninguém, mas Deus sabe o porquê e para quê de tantas coisas que nós temos enfrentado. E eu quero destacar aqui alguns pontos nesse texto, super importantes para nós compreendermos essas verdades eternas. E em primeiro lugar, eu quero falar que a ação disciplinar de Deus, ela chega para todos, e todos os que Ele ama, e o seu decreto, ele é irrevogável, a não ser que Ele mesmo venha, através da sua misericórdia, a revogar. Se você observar do verso 1 em diante, o profeta Jeremias, quando ouve a voz de Deus, ele escreve aquela nação que estava no cativeiro, e diz: e estas são as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto. Aí ele vem falando aqui dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, como também aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Verso 2: depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. A ação disciplinar de Deus chega para todos. Não importa a sua classe social, não importa que posição você ocupa nesse mundo, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto e se você é branco, não importa se você desfruta de uma vida financeira cheia de regalias ou não, não importa de qual estado e qual nação você está, não importa de qual família você pertence, a ação disciplinar do Senhor, ela chega para todos. E tantas e quantas vezes Ele, através da sua misericórdia, sempre vai nos dando oportunidades. Ele deu muitas oportunidades para a nação de Judá. Ele sempre usou o exemplo dos seus irmãos que haviam caído para a Síria. Cuidado, os seus irmãos pecaram e caíram. Se vocês continuarem pecando, vocês também irão cair. E para isso existe a palavra de Deus. Para isso existem os líderes que pregam com fidelidade a mensagem de Deus, para que nós venhamos a fugir do pecado, para que nós venhamos a fugir de uma vida de impureza, para que nós venhamos a fugir de uma vida que não agrada ao Senhor. E nós vamos vivendo essa vida, achando que um dia a conta não vai chegar, achando que um dia Deus não vai acertar as contas conosco. E parece que ela chega para uns, parece que ela chega para outros, parece que Deus disciplina uns e outros não. Mas eu quero dizer para você que a conta, o acerto de contas, ela chega para todas as pessoas. E nós vemos no livro de um dos profetas, chamado profeta Oséias: prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Há um dia marcado, meus queridos, para todos nós encontrar com o Senhor. Há um dia marcado para nós prestarmos conta com o Senhor. Há um dia pela qual o Senhor vai pedir para nós explicarmos o porquê nós fizemos e deixamos de fazer isso ou aquilo. A Bíblia fala que nós prestaremos conta até mesmo das palavras que nós falamos. E tantas e quantas vezes essa palavra já não causa temor em nosso coração,
E eu creio que nessa geração, por meio desses sofrimentos que nós estamos enfrentando, Deus, Ele quer alinhar o nosso coração para com Ele, para que no dia do acerto de contas, nós possamos olhar para Ele e dizer: eu combati o bom combate, acabei com a carreira e guardei a fé. Há um encontro marcado para nós, e esse encontro vai chegar para todos. Todos irão comparecer diante de Deus. Todas as tribos, línguas, nações de todas as épocas e todos os tempos irá comparecer diante do Senhor no julgamento final. E eu tenho uma pergunta para a nossa reflexão. Tenho uma pergunta: se o nosso encontro com o Senhor para prestar contas com Ele sobre aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer fosse hoje, como é que você acha, como é que eu acho que nós nos sairíamos nessa prestação de conta? É uma pergunta pertinente, é uma pergunta para gerar reflexão daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós estamos deixando de fazer. Eu creio que Deus, através dessa palavra, quer alinhar os nossos corações com Ele. Deus quer levantar uma geração que o adore em espírito e em verdade. Uma geração de verdadeiros adoradores, que entenda o seu propósito, que entenda que os planos que Ele tem para nós é melhor do que os nossos, que o plano que Ele tem para a vida da nação é melhor do que aquilo que nós projetamos em nossos corações. A ação disciplinar de Deus, ela chega para todos, e ela chega porque Ele nos ama, e o seu decreto não pode jamais ser revogável por homem algum. Esses falsos profetas estavam tentando falar diferente daquilo que Deus havia falado, tentando falar diferente, tá? É tão que quando chega no verso de número 8, ele diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos falsos profetas que estão no meio de vós, não vos enganem, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, assim diz o Senhor. E em segundo lugar, a vida não pode parar em tempos difíceis, em situações adversas. Prossiga. As dificuldades, elas não podem e nem devem jamais fazer com que o povo de Deus pare, fique estagnado. E o profeta Jeremias enxergou nessas pessoas que estavam na Babilônia isso. Por conta de uma falsa mensagem, uma falsa promessa, as pessoas deixaram as suas vidas. E olha o que é que diz o verso 4: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, e que eu mesmo fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Ele está ratificando novamente aquilo que o profeta Jeremias disse no capítulo 25, e verso 11 e 12. Foi Deus que transportou essa nação. E ele diz: tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e ali não diminuais. Procurai a paz na cidade, para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós também tereis paz. E o que é que Deus quer dizer com isso? Vocês estão no cativeiro, eu sei do sofrimento de vocês, mas isso é necessário. Diante desse cenário, não pare. Diante das dificuldades, não pare, continue. Ore pela cidade, tenham filhos, levante uma nova geração, porque é através dessa geração que eles irão reconstruir novamente aquilo que vocês derrubaram. Altares caídos, adoração a ídolos, muros derrubados, profanação do templo, sacerdotes e reis infiéis. Então a geração que vai nascer será a geração de verdadeiros adoradores, e eles irão restaurar o culto verdadeiro ao Senhor. Meus queridos, eu não sei quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado, eu não sei, mas o que o texto quer dizer
é que independente das dificuldades que você estiver enfrentando, não pare, continue. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio, pela vocação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: não pare, o que passou, passou, aprenda com os erros, agora prossiga adiante. E creio que isso seja tão importante para nós, meus queridos, porque nós temos também uma geração de pessoas congeladas, estagnadas, culpando tantas e quantas vezes a Deus por algo que Ele quer usar para o nosso bem. Por isso que eu disse que nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos fazer uma análise daquilo que tem nos rodeado e encarar essa nova realidade com otimismo, preparando a futura geração para retornar para Jerusalém e dar assim um novo começo a uma nova geração. Pareceu algo revolucionário, porque enquanto o povo estava querendo sair do cativeiro, Jeremias escreve aquela carta dizendo: não, é aí, vão ser 70 anos. Porque os planos que Deus pensa a respeito de vós são melhores do que aquilo que esses falsos profetas estão falando. É por isso que o versículo 11 muitas vezes é mal compreendido. Porque ele diz: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Vocês irão permanecer no cativeiro. E algumas pessoas pegam esse versículo e dizem: olha, o que Deus pensa a respeito de vós são coisas boas, então nós temos que passar por coisas boas. Não, não é isso que o texto quer dizer. Quando ele está aqui falando a respeito dos falsos profetas, que estão dizendo que eles vão sair do cativeiro, que já estavam com 4 anos, no 5º ou no 6º ano eles vão retornar, Deus diz: não, eu é que sei os pensamentos a respeito de vós. Com outras palavras, os planos que eu tenho para vocês são melhores do que o que vocês mesmos pensam que é melhor para vocês. Eu é que sei os pensamentos que eu penso a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. E aí você pode perguntar: como é que o povo está no cativeiro, em sofrimento? Como é que nós estamos sofrendo? E você vem me falar, pregador, que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Talvez você não compreenda isso, porque o que Deus está fazendo, o que é apontando para um fim glorioso que isso pode produzir. Porque Ele conclui o versículo dizendo: para vos dar um fim que esperais. Embora os meios sejam carrancudos e espinhentos, o que Deus está projetando para a sua vida é que no fim vai ter um final glorioso para a sua vida. E nós precisamos confiar nessa palavra. Nós precisamos confiar nessas promessas. Nós precisamos confiar que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Porque Deus, quando projeta algo para a nossa vida, Ele pensa num fim glorioso. E tantas e quantas vezes esses meios carrancudos arranca soberba, arranca a autossuficiência, arranca a autodependência e nos faz depender totalmente do Senhor. E em terceiro lugar, as dificuldades da vida não significam jamais que Deus esqueceu do seu povo, mas que as dificuldades da vida nos ensina a depender totalmente dEle. Isso é precioso, porque nós achamos, por conta das mensagens utilizadas nos dias atuais, nós achamos que nós não iremos passar por dificuldades. Aí você precisa ler mais os evangelhos, você precisa ler mais o que Jesus falou para os seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Precisamos ler mais os evangelhos e confrontar com essas mensagens que estão sendo pregadas hoje. E nós pregamos domingo passado sobre as marcas de Cristo. E isso traz sobre nós as marcas de Cristo. E dificuldades jamais
jamais são provas de que Deus não está com o seu povo. Muito pelo contrário, são provas de que Deus está conosco. Porque quando nós passamos pelas dificuldades, nós olhamos para trás e nós podemos afirmar: Deus está conosco. Deus esteve conosco e Ele estará conosco. E isso foi uma promessa do Senhor Jesus para a grande comissão em Mateus 28, a partir do verso 18. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E graças a Deus por isso. E em quarto lugar, em meio às lutas, às turbulências, procurem ouvir a voz de Deus. Em meio às lutas e turbulências, procurem ouvir a voz de Deus. Existem muitas vozes por aí, como havia nessa época, vozes de falsos profetas, profetizando falsamente em nome do Senhor. E é nesse momento de turbulência que nós precisamos parar e procurar ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia. Ouvir a voz de Deus com oração profunda e sincera. Ouvir a voz de Deus buscando a Ele de todo o coração, como segue o texto. Então me invocareis, ireis e orareis, e eu os ouvirei, e buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscareis de todo o coração. O problema é que nós não queremos nos ajoelhar perante Deus. O problema é que nós não temos mais tempo para ler a palavra. O problema é que nós não temos mais tempo para orar. E nós queremos ouvir a voz de Deus. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Porque a voz de Deus está aqui. E o que eu estou falando não é de mim mesmo, é a explicação do que está aqui. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Quer ouvir o conselho de Deus? Leia a palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Ore ao Senhor, medite na sua palavra de noite. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Aí é você buscar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Procure ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus para as suas decisões, os conselhos de Deus para os seus intentos, acerca do seu futuro, acerca do que está acontecendo. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. E como nós lemos lá no texto de Jó 42, 1 e 2, assim diz o Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meus queridos, em meio às lutas e turbulências, nós temos a tendência de buscar vozes ou palavras que apenas acariciem o nosso ego, que apenas concorde com as nossas decisões, muitas vezes erradas. E isso pode ser um grande perigo na tomada de decisões para a sua vida. Ouça a voz de Deus. Deus ainda fala também por meio dos seus profetas. Não profetas no sentido de revelar coisas novas, mas profetas no sentido de proferir a sua palavra. Ler, explicar e aplicar o texto das Sagradas Escrituras. Em meio a turbulências também, dependa totalmente de Deus e da sua vontade. Saiba que o cativeiro babilônico removeu todas as forças daquele povo, e agora eles dependiam exclusivamente da mão de Deus. Aquele povo que se achava autodependentes e autossuficientes, agora eles não tinham mais forças para se sobressair. Eles agora dependiam totalmente da provisão e da providência de Deus. E em último lugar, Deus é quem conhece o nosso futuro. E Deus tem planos para nós. São planos bons, cheios de esperança e de vida. Por mais que você julgue que os meios, o que está acontecendo na sua vida, é algo ruim, isso pode ser o começo de um final glorioso. Acredite nas promessas de Deus.
O povo estava preocupado com um elemento chamado tempo. E os falsos profetas perceberam aquilo e pregaram o que eles queriam ouvir. O cronograma divino, ele é perfeito. Por isso que lá no Salmos 40, nós vamos ler Davi, o rei Davi, dizendo: espera no Senhor. Espera em Deus. Espera em Deus. As nossas emoções não podem ser a base para as nossas decisões, nem as palavras dos falsos profetas. A decisão final deve ser com base na vontade do Senhor. A oração eficaz provém de um coração limpo diante de Deus. Como nós lemos aí no verso 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscares de todo o vosso coração. Abandone o pecado e se volte para Deus, e Ele tornará a ouvir novamente as vossas orações. Abandone o pecado e se volte para Deus. Lá em Mateus também capítulo 7, verso 7, vai dizer que todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Quando o nosso coração está voltado para Deus, os nossos pedidos, eles deixam de ser egoístas e passam a ser direcionados pela vontade de Deus, e Deus atende, Ele abre a porta, Ele abre os caminhos, porque tudo que nós estamos pedindo é apenas para glorificar o seu santo e precioso nome. E no verso 14, Deus se deixa achar por aqueles que o buscam com sinceridade e com um coração limpo. Talvez, meus queridos, se vocês não têm encontrado ao Senhor, é porque a sua busca não tem sido sincera. É porque a sua busca tem sido apenas para atender um pedido urgente e para satisfazer os seus próprios interesses. Mas com Deus não funciona assim. Ele diz que será achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Mas ele só diz isso depois que ele diz: e buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscares de todo o vosso coração. Diante das adversidades que enfrentamos, muitas dúvidas podem surgir em vosso coração. Às vezes não iremos compreender os porquês ou para quê, mas saibas que os planos de Deus são perfeitos e vale a pena nós confiarmos nele. Que Deus abençoe. Nós vamos orar nesse momento para encerrar esse culto de louvor, de adoração. E eu quero convidar os nossos irmãos aí que não estão impedidos pelos critérios estabelecidos, a quarta-feira está aqui mais uma vez orando ao Senhor. E eu creio que Deus, como eu falei no começo, quer levantar uma geração, meus queridos, que buscam intimidade com Ele. Mas talvez muitas coisas tenham atrapalhado. Muitas coisas tenham atrapalhado. E nós vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo cumpra a sua vontade na vida do povo de Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus eterno e Pai bendito, nós cremos, ó Pai, que os teus planos são melhores do que os nossos. Às vezes nos apressamos, querendo uma resposta urgente. Aliás, nós vivemos numa geração que quer tudo para ontem. E o Senhor não se deixa impressionar por isso. O Senhor não se limita a tempo, porque o Senhor é o dono do tempo. Deus eterno, eu creio que o Senhor tem um propósito maravilhoso para essa geração, mesmo diante desse cenário. Eu creio, ó Pai, que o Senhor quer levantar uma geração de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Mas nós sabemos, ó Pai, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Nós sabemos, ó Deus, que o inimigo tem trabalhado, tem muitas vezes levado o povo de Deus cativo ao pecado, tantas e quantas vezes o pecado do vício, o pecado do adultério, o pecado da idolatria,
Muitos dos teus filhos têm tratado muitas vezes esportes como ídolos, ou às vezes seus próprios sonhos, faculdades como ídolos. Muitos dos teus filhos têm levantado ídolos que têm atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. E talvez esse seja o motivo pela qual o Senhor não tem ouvido as orações. Mas nessa noite nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor remova todos os ídolos que têm atrapalhado a nossa comunhão contigo, com o Senhor, para que nós venhamos a orar, a clamar, e o Senhor venha nos ouvir. Que nós venhamos, ó Pai, a ser achado pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cumpre a tua vontade na vida do teu povo. Nos faz compreender a tua vontade e os teus planos, pois eles são perfeitos, são agradáveis. O Senhor deseja dar um fim glorioso para a vida do teu povo. E para isso, ó Deus, é necessário as ações disciplinares do Senhor. Nos ajuda a aceitar a ação disciplinar do Senhor, sabendo que isso vai produzir, ó Pai, em nós um final glorioso. Eu peço a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia para todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para todos vocês que nos acompanhou. Que Deus abençoe. Que os louvores entoados aqui pela irmã Fabíola e irmã Abidiel possam ter edificado a sua vida. Que as orações possam ter edificado a sua vida. E que a palavra lida e explicada e aplicada possa ter edificado a sua vida. Eu agradeço também a irmã Vanessa, que está aqui nos ajudando na transmissão. Ela, juntamente com a irmã Thalia, tem aí cooperado nessa divulgação da palavra de Deus. A Micaele e todos aqueles que têm assim orado por esse ministério. Que Deus abençoe. Até quarta-feira, se o Senhor assim permitir.